continuando lá os exercícios de revisão das matérias já vistas até agora, vamos para o nosso exercício de número 3. Já vamos cair lá, vamos direto para o nosso slide. Bom, exercício número 3 é um exercício que trata de, vou escrever aqui, ó, regra de 3. Não tem número, não tem valor ligado ao determinado termo, mas tem variável, ó. O volume de água contido em uma determinada represa é de 20 metros cúbicos. Ô, professor, não está 20 aí, está X, é isso que eu estou querendo dizer. Ao invés de colocarem um valor, eles colocaram uma variável no lugar. Então, vamos lá para a lousa, exercício de revisão número 3. Foi assim que eles arrumaram lá de complicar um exercício de regra de 3. Então, o examinador é muito criativo, né? E é bom mesmo, a gente tem que torcer para que os examinadores cada vez cobrem mais pesado a prova, porque prova fácil são as provas mais difíceis de passar. Tem que torcer para a prova ser difícil mesmo, porque quanto mais difícil a prova, privilegia mais quem está estudando, né? Então, a ideia é essa. E aí eles tentam complicar a coisa colocando variáveis, colocando essas letras aí no lugar de valor. O que vai mudar na regra de 3? Nada. Vamos ver? Vamos ler. Regra de 3, então. Se é regra de 3, primeiro passo, como é que era mesmo? Se não lembra, como eu costumo dizer, volta na matéria lá para olhar, porque é sempre bom ter a matéria na cabeça, né? Regra de 3, primeiro passo, montar o algoritmo, o espelho da regra de 3, a ferramenta que organiza os dados pelo enunciado da questão. Como é que se cria mesmo o espelho da regra de 3? Primeiro, identificando o termo ligado a valor. Então vamos ver. O volume de água é de X metros cúbicos. Então vou pôr aqui, ó, metro cúbico, quanto eu ponho aqui? Termo ligado a valor. Ponho quanto aqui? 20, 10, 15? Nada disso. Ponho X, porque é a quantidade de água de metros cúbicos que o exercício está dizendo que está contido lá na determinada represa. Legal. Após ter chovido por 20 dias? Não, por Y dias. Mesma coisa, não precisa ter medo de variável, não, que ela vai funcionar do mesmo jeito. Ó. Dias e eles são Y. Legal. Consecutivos e Y horas por dia. Portanto, termo ligado a valor. Horas, e essas horas são Y horas também. Aí vem a pergunta, né? Considerando essa marcação, estão falando, ó, em relação a esta linha, depois a gente vê o que é isso, a quantidade de dias, então eu quero saber qual é a quantidade de dias. Onde é que o povo erra? Está acostumado a colocar X como variável de regra de 3, vai lá e só com X aqui, aí dá tudo errado, né? Ah, mas peraí, professor, a pergunta não indica sempre onde vai o X da regra de 3, não é nada disso, né? Não esquece que o negócio é esse, é o X da questão. É porque é o mais utilizado, né? Mas a pergunta na regra de 3 indica em que termo vai a variável. Que nesse caso agora não é X, pode ser a variável que você quiser. Eu vou colocar um Q de quantos, né? Quantidade de dias para que o volume de água contida na represa fosse de X quadrado. Mas o que é isso? X quadrado, metro cúbico, não liga para isso, é termo ligado a valor. O termo é metro cúbico e o valor é X quadrado. Legal. Chovendo todos os dias, Y cúbico horas. Termo ligado a valor. Horas, valor Y cúbico. Legal? Bom, próximo passo aí na resolução pelo nosso método de resolução de regra de 3 é o quê? Inverte a variável. Quando, hein, que inverte a variável? Isso mesmo, sempre, né? Inverte a variável. Depois checa a proporcionalidade. Primeiro lugar, variável está num termo de período? Tá, ó, variável está no termo de período dias. Tem outro termo de período? Tem, horas. Lembram lá da aula? Sempre que a variável estiver num termo de período, todos os outros termos de período já são inversos. Então, esse aqui você já nem pensa.
sobe o y cúbico e desce o y. Tranquilão? Agora o outro lado. Aqui é o volume da represa, né? E aqui é termo de período. Aqui não é o trabalho que a chuva está tendo que ter de encher a represa? Então vamos ver. Quanto mais metros cúbicos na represa, leva mais ou menos dias para colocar lá. Se aumenta o volume da represa, eu preciso de mais dias para completar esse volume. Portanto, se aumenta aqui e aumenta aqui, são diretamente proporcionais, não preciso mexer em coisa alguma. Linha de cima igual linha de baixo. Legal. Continuando aí, vamos ter variável, que é a variável Q, vezes x, vezes y cúbico. Essa é a linha de cima. Igual, linha de baixo, x quadrado vezes y vezes y. Eu vou desenvolver a coisa para a pessoa que não tem tanta intimidade com o negócio aqui, né? Enxergar melhor. Mas quem já tem intimidade não precisa. Tem 2y, corta os 2, tira o 3 daqui, mas vamos desenvolver só para o povo enxergar melhor. Q vezes x vezes. Y cúbico é o quê? É y vezes y vezes y, que é igual. X quadrado é o quê? X vezes x vezes y vezes y. Porque agora o corta-corta fica mais fácil, né, de enxergar. Quantos x tem aqui? 1. Coisa difícil cortar x, né? Corta com 1 daqui. Quantos y tem aqui? 2. 1, 2. Corta 2 do lado de cá. Sobrou o quê? Sobrou um negócio assim, ó. Q vezes y, que é igual, do lado de cá sobrou o quê? Apenas um x. Portanto, Q é igual a x, o y aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Portanto, Q, a quantidade de dias, será uma quantidade de x sobre y. X sobre y, ou x dividido por y, que está lá na alternativa C de cão. Perceberam que o medo inicial da coisa, ai, quanta variável, não vou aguentar, vou desistir. Não, ficou muito mais fácil de trabalhar do que se estivesse trabalhando com números. Tranquilão? Então, vamos para o próximo. Próximo exercício aí no nosso slidezinho. Exercício de número 4. Percebam lá que o exercício número 4 parece uma divisão proporcional. E não só parece, ele é uma divisão proporcional, só que dentro de qual parte da matéria? Olha lá, compraram juntos um automóvel, 12 mil, 2 anos depois venderam, 2 anos depois, venderam tal carro por 16 mil e dividiram esta quantia entre si. Isso quer dizer que, vamos lá para a lousa, revisão número 4, quer dizer que nós estamos diante de um exercício de regra de sociedade. Tranquilo? Claro, né? Eles fizeram uma sociedade para comprar o carro, cada um entrou com uma determinada quantia, na hora que venderam o carro, o dinheiro não vai ficar com um só, né? Vai dividir entre os dois. Mas como é que vai dividir entre os dois? Proporcionalmente às quantias desembolsadas. Lembra lá em regra de sociedade como é que se obtém o total de parcelas que cada um tem direito? A gente obtém o total de parcelas que cada um tem direito, ou pelo capital, ou pelo tempo, ou pelo capital e tempo. No caso, o terceiro caso aí seria o produto entre eles. Então vamos ver, o que eles querem dividir? Querem dividir esse 16 mil, joia, entre duas pessoas. E essas duas pessoas são o Raul e o Ernesto. Lembrem-se que em regra de sociedade, se o exercício não disser nada, ela é sempre diretamente proporcional. O padrão de divisão proporcional da regra de sociedade é um padrão diretamente proporcional. Aí está dizendo assim, ó, dividiram esta quantia entre si proporcionalmente. Mas como? Direto ou inverso? Sempre direto é o padrão.
Então, diretamente proporcional às quantias que investiram. O primeiro, que é o Raul, entrou com 12 mil, simplifico para 12. E o segundo, que é o Ernesto, entrou com 8 mil, simplifico para 8. Simplifico os dois porque dá para simplificar, né? 12 mil por 1000 dá 12, 8 mil por 1000 dá 8. Portanto, total de parcelas em que vamos dividir o inteiro, 20. Das quais o Raul vai levar 12 parcelas e o Ernesto tem direito a levar 8 dessas parcelas. Pega lá tudo que tem para dividir e divide pelo total de parcelas a fim de encontrar a constante de proporcionalidade, ou seja, o valor de cada parcela em que vamos dividir o inteiro, ou ainda, em regra de sociedade, o valor de cada cota dessa sociedade. 16 mil dividido por 20 dá 800. Tranquilo? 800 é o valor de cada uma das cotas ou de cada uma das parcelas em que nós vamos dividir o inteiro. Quantas o Raul tem direito? 12 e o Ernesto 8. Mas antes de começar a fazer conta, vai lá e olha qual é a pergunta da questão. A diferença positiva entre as quantias que receberam era D. Bom, então a gente vai precisar realmente saber a quantia que os dois receberam. Então é 12 vezes 800 e aqui embaixo é 8 vezes 800. 12 vezes 800, 8.900. E aqui embaixo, 8 vezes 800, 6.400. Diferença entre os dois, 2, 3. A diferença entre eles é de 3.200, que está lá na alternativa C de cão. Ô professor, esse negócio que está dizendo aí de diferença positiva, é que a diferença positiva é aquela tomada em módulo. Tanto faz você fazer 9.600 menos 6.400, que dá 3.200, como fazer 6.400 menos 9.600, que vai dar menos 3.200. Como é tomado em módulo, ela acaba sendo considerada sempre diferença positiva. Tranquilão? Próximo bloco, continuamos o exercício de revisão das matérias. Até mais!